Eu converso agora com a jornalista Cristiane Parente. Ela é sócia fundadora da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação e também coordenadora do programa Jornal e Educação da ANJ, a Associação Nacional dos Jornais. Bom dia, Cristiane, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes. Cristiane, vamos começar explicando qual é o papel do jornal na educação. Qual a importância dele nesse processo de formação do indivíduo? Então, cada dia mais a gente tem visto que o jornal dentro das escolas, nos ambientes educativos diversos, ele tem tido um papel extremamente importante na formação de crianças, jovens, adultos, que também estão sempre em formação contínua, né? Não só pelo seu papel informativo, né, em relação aos fatos, né, que acontecem, mas também em termos de formação cidadã. A partir do momento em que as pessoas elas vão se informando, vão tendo informação acerca da realidade, elas vão tendo condições de tomarem decisões na sua vida, vão tendo condições de se formarem criticamente, não só nos fatos da realidade, mas de terem condições de criticarem, inclusive, e de analisarem criticamente até a própria informação. Como que essa informação ela foi dada, de que maneira as informações elas são passadas para todos nós, comparar as informações do mundo, né, de que maneira, hoje em dia nós todos somos invadidos por informações, né, outdoor, rádio, jornal, televisão. Então, é importante a gente ter essa formação crítica da palavra, da imagem, do mundo, essa formação para a leitura e, mais do que nunca, uma formação para que a gente possa nos transformar e transformar o mundo em que a gente vive. Acho que esse é um papel da escola muito importante, né? Ô, Cristiane, e há estatísticas que comprovem essa eficácia do jornal neste processo? Não em termos de estatística, mas o que a gente tem visto, não só no Brasil, mas em outros países que a gente tem ido, é que as escolas que têm trabalhado com o jornal de forma contínua, não é uma vez na vida você levar o jornal para a escola, mas professores que têm formação, né, que têm trabalhado em parcerias com jornais e que têm levado o jornal para os seus alunos, eles têm percebido uma mudança de comportamento dos alunos no sentido de terem alunos mais argumentativos, terem alunos que já não se conformam simplesmente com um problema que acontece na sua cidade, com uma corrupção, com problemas de meio ambiente, com buracos na rua e simplesmente assistem aquilo como se não tivessem nada a ver. Não. São alunos que passam a ter uma postura mais crítica, são alunos que passam a ter uma postura mais argumentativa e se colocam mais diante dos fatos, buscam não simplesmente denunciar, mas buscam uma solução para aquilo, se colocam como cidadãos daquele lugar. Efetivamente, o que eu tenho a ver com aquilo? Como a gente pode mudar aquela realidade? E a partir de que idade a criança ou o jovem pode ser trabalhado com jornal dentro da sala de aula? Desde a educação infantil, a gente tem visto experiências no mundo inteiro. Uma professora pode levar, por exemplo, um jornal todo dia para a sala de aula, elege uma notícia que, claro, possa ser discutida com aquela criança, lê a notícia, mostra uma imagem para a criança, discute com ela, né, como se ela estivesse contando uma história. Todo dia, a primeira coisa, lê uma notícia, faz com que a criança ela seja cidadã daquela cidade, cidadã do mundo. E tem experiências muito bacanas a gente escuta relatos de professores que às vezes quando começam fazendo outra coisa, a criança pequenininha pergunta: e a história de hoje? Né? Então, assim, isso é formar hábito, isso é formar um leitor do presente, um leitor do futuro. Quer dizer, se a gente não der o exemplo, se a gente não mostrar o que é ser um leitor, e a nossa própria experiência do que é gostar de ser leitor, do que é gostar de leitura, a criança não vai ter essa experiência sozinha. Cristiane, como é que é a experiência do Brasil nesse processo, né, da utilização do jornal na sala de aula em relação a outros países? A gente tem experiência, mais ou menos 50 programas no Brasil que têm trabalhado com o jornal. As realidades, as culturas, elas são diferentes, mas no geral a gente tem tido trabalhos muito bacanas no Brasil que são parecidos assim no mundo inteiro. Assim, não existe uma disparidade muito grande em termos do que é feito no Brasil e o que é feito no mundo. O que eu percebo é que às vezes em outros lugares no mundo isso já virou política pública.
As pessoas em alguns lugares no mundo já tomaram consciência da importância de você trabalhar com mídias na sala de aula de uma forma constante e de uma forma em que aquilo não seja simplesmente algo pontual, e sim política pública mesmo. Quer dizer, o Estado ele tem apoiado muito isso. Por exemplo, a Finlândia, que está sempre entre os primeiros lugares no ranking do PISA, né, que é uma avaliação dos países mais desenvolvidos. Ela está sempre entre primeiro, segundo, terceiro lugar ali no nível de leitura. Ela trabalha com o jornal na sala de aula, por exemplo, desde a década de 60. A gente não pode dizer que é uma relação direta. Está entre os primeiros lugares é porque tem jornal. Não dá para dizer exatamente isso, porque ensino-aprendizagem envolve ambiente escolar, professor, uma série de coisas. Mas que o jornal ele tem, sim, tido uma influência muito forte nesse processo, tem. Então, o que falta para nós aqui no Brasil, talvez, seja uma compreensão mais profunda dessa importância, dessa formação contínua para os professores por parte, às vezes, do Estado. Né? Você tem alguns países, inclusive o Estado federal, no caso o governo federal, bancando programas no mundo inteiro. E já foi apresentada alguma proposta nesse sentido? Aqui no Brasil, eu acho que está se avançando, né? Quer dizer, você tem no governo federal, você tem o programa Mídias na Educação, que é um programa de formação para isso. Você tem o Mais Educação, que é um programa voltado para ampliar o número de escolas, né, de educação integral. E aí, dentro do Mais Educação, existe um pacote, digamos assim, né, que as escolas podem optar. E dentro desse pacote tem um macrocampozinho que se chama Comunicação e Uso de Mídias, que tem jornal na escola, rádio na escola. Quer dizer, já existe uma percepção da importância de se trabalhar as mídias, até porque, quer dizer, não tem como você fugir disso. E também não dá para você ter uma postura, infelizmente, assim, ainda bem que são poucos, mas infelizmente ainda existem algumas pessoas que dizem, porque a mídia, acham que assim, se a criança está fazendo uma coisa errada, porque a mídia faz isso, porque a mídia faz aquilo. Gente, tem coisas boas e tem coisas ruins. O que faltam são oportunidades educativas para você trabalhar isso, né, e formar essa criança, formar esse adolescente e mostrar o que tem de bom e o que tem de ruim. E por falar nisso, os educadores estão preparados? Eles não foram formados para isso. A maioria dos educadores que estão em sala de aula, muitos não viram isso nas suas formações, nas faculdades. E o que infelizmente, muitos nem são leitores de jornal. Muitos, às vezes, não são leitores de jornal. E o que a gente sabe é que assim, há uma carga muito pesada para os educadores, porque o que acontece? Tudo que acontece hoje no mundo e todas as mudanças, tudo que acontece chega para os educadores, agora vocês vão ter que fazer isso, agora vocês vão ter que fazer isso. Agora. Então, é muito complicado, realmente, o que os educadores têm que fazer. Mas isso é algo que dá para a gente fazer junto, né? Quer dizer, a Folha da Região tem o programa Ler para Crescer, que oferece formação para os educadores. Os alunos, eles sabem muito sobre novas tecnologias, sobre mídia. Isso é uma coisa que pode ser compartilhada em sala de aula. O que o professor não sabe, o aluno sabe. Eu acho que há cada vez mais uma possibilidade de você horizontalizar essas relações e aprender junto dentro da sala de aula. E, por exemplo, a Associação Nacional de Jornais, o nosso programa Jornal Educação, a gente está aberto, a gente recebe e-mails, consultas do Brasil inteiro. Poxa, como que eu posso trabalhar esse tema? Então, a gente tem uma rede, um grupo bacana de trocas de informações. Então, isso é possível fazer, mesmo que você não tenha sido formado para isso. Muitos de nós não somos formados para uma série de coisas e as demandas da modernidade, da atualidade, nos obrigam a fazer. Então, dá para a gente buscar e dá para a gente atualizar. Quer dizer, o uso do jornal na sala de aula tem trazido coisas muito bacanas no nosso dia a dia, tem atualizado os conteúdos do livro didático, tem ajudado nessa formação para a cidadania, e o professor só tem a ganhar com isso. A aula dele fica mais enriquecida. Eu acho que é bacana para o aluno, para o professor, para a escola, para a cidade. Eu acho que tem ganhos muito importantes. E os alunos, Cristiane, como é que eles podem participar desse processo? Olha só, uma dica que a gente sempre coloca para os alunos é que assim, e que tem sido muito bacana para eles, é a proposta da autoria. A partir do momento em que eles estão trabalhando com o jornal, quer dizer, tem a demanda do professor, o que o professor pode colocar para eles, né, claro. E tem um outro lado, que é o que os alunos também podem fazer a partir do uso do jornal. Claro que, num primeiro momento, eles vão estar lá dentro do jornal, cada um vai pegar ali o que gosta mais. Os meninos vão muito para esporte, as meninas vão para outro lado, cada um. Aos poucos, eles vão descobrindo ali dentro do jornal outras possibilidades, vão vendo a importância do jornal para a vida deles. E
depois de um determinado momento, o que a gente tem estimulado é: que tal você criar o seu jornal? Para falar das coisas que te interessam, para falar da sua comunidade, do seu bairro, ou falar de futebol, ou falar de música, ou falar... E aí estimular a criação de um jornal ou dentro da escola, ou dentro da turma, ou dentro ali, ou no bairro em que esse aluno está morando, e eles experimentarem. Se não tem o papel, se eles não conseguem, de repente, fazer dentro da escola, faz um blog, um jornal ali online, mas tem como eles terem essa experiência de autoria, porque todos os alunos, todas as pessoas, independentemente de raça, credo, orientação sexual, enfim, todos nós somos produtores culturais e produtores de informação. Todos nós temos condição de produzir e de passar para os outros coisas interessantes. E me diz uma coisa, você citou agora há pouco que são cerca de 50 projetos em todo o Brasil que envolvem jornal e educação. Esse número é razoável e, mais do que isso, esses projetos têm qualidade? São cerca de 50. Dentro desses 50, alguns estão em reformulação, né? Às vezes, por conta de uma crise, aí fecha ali um pedaço, vamos voltar, não vamos, justamente por conta disso que eu te falei. Às vezes não existe uma compreensão da importância de um programa desse. Às vezes são jornais que bancam sozinhos esses programas, então passam por um momento, vamos reformular, às vezes porque estão querendo expandir, às vezes são tantas escolas que querem participar que eles precisam dar uma parada, aumentar a equipe, fazer um treinamento dentro da equipe, enfim. Em termos de qualidade, o que dá para a gente fazer é o seguinte: não tem como eu te dizer que todos são iguais. Você tem programas que atendem, por exemplo, sei lá, 40 escolas, e você tem programas que atendem 40 municípios, com mais, sei lá, 5.000 escolas. É uma diferença bem grande em termos de quantidade. Tanto que você já tem programas que estão fazendo formações online, formações à distância, para atender a quantidade de professores interessados, né? Inclusive, é uma coisa que a gente tem visto que o interesse tem crescido muito. Em termos de quantidade, como são programas associados à Associação Nacional de Jornais, equivale mais ou menos um pouco menos que 1/3 dos jornais da NJ. Poderia até ser mais, né? Claro, o ideal é que todos, né, tivessem, mas não é fácil, porque e a gente prefere até que assim seja um número menor, mas que seja um número que consiga fazer programas mais estáveis, né, programas de uma duração contínua, do que seja um que faz ali um programa, fecha, começa, fecha, porque é um programa que envolve jornal, é um programa que envolve educação, é um programa que envolve escolas, professores, alunos. Quer dizer, não é fácil você ter um programa, envolve muita gente, né? A gente vê o trabalho da Aine aqui cotidiano, né? A Aine que está aqui no estúdio com a gente. Aine, quantas escolas a Folha atende hoje no Ler para Crescer? 60 escolas o Ler para Crescer da Folha da Região atende hoje. É um número razoável também, né, Cristiane? Sim, porque você vê assim, 60 escolas, mas essas 60 escolas envolvem quantos alunos, né? Direta e indiretamente. É muita gente. Então, quando você está lidando com educação, primeiro, você nunca pode ter um pensamento a curto prazo, né? Quer dizer, lidar com a educação é sempre estar pensando continuamente e pensando a médio e longo prazo. Os resultados não vêm assim. Até, né? Porque trata-se de formação, né, do cidadão. Exatamente. Isso é um processo contínuo. É um compromisso que o jornal assume para a vida toda. Na hora que você dá as mãos para a educação, você dá as mãos para a vida toda. É um compromisso que o jornal assume. O compromisso original com o jornal, com a educação, né? Qual é a função do jornal? É informar. Não é inicialmente, quando um jornal ele é criado, ele não é criado para educar. Ele educa indiretamente, mas na hora que ele dá as mãos para a educação e ele cria um programa, ali selou-se um compromisso, né? E aí eu acho que essa é a importância fundamental. Essa parceria foi feita, então tem que se pensar numa formação contínua, tem que se pensar em uma parceria cada vez maior, em que escolas possam estar aqui dentro do jornal, o jornal dentro da escola, numa parceria em que você pense não só na escola, não só no jornal, mas na sociedade que você quer. Quem é o aluno? Quem é o cidadão que eu quero para Araçatuba e para o Brasil? Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Sucesso, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Até a próxima.